Hoje a nossa reportagem vai contar uma história de uma família guerreira, batalhadora, de uma mãe que faz de tudo pelos filhos. Um menino e uma menina. Eles são surdos e essa mãe travou uma luta muito grande. Hoje eles são surdos alfabetizados. Eu estou falando da Dalva Cecília Estigarribia, da menina Rudiele de Oliveira, filha dela, 16 anos, e o Eliezer de Oliveira, 18 anos. Os dois são surdos e essa reportagem é muito importante você acompanhar, porque é uma história linda e de superação que vai para muitos pais e muitas mães que passam por isso, abrir portas e trazer conhecimento. Vamos conhecer a história dessa família. Dona Dalva está aqui comigo, Rudiele e o Eliezer estão aqui, alfabetizados, eles são surdos. Agora nós vamos falar melhor, quem vai contar primeiro a história para a gente, vocês entenderem o implante que eles fizeram, todo o tratamento. É uma reportagem longa, mas vale a pena você acompanhar. Obrigado por nos receber, nos conte um pouquinho dessa história de lutas, de vitórias e de aprendizado. Nós agradecemos a tua vinda aqui para conhecer a história do Eliezer e da Rudy, é mais deles do que nossa, né? Uma história de superação. Eliezer e a Rudy foram implantados, um com 6 anos e 6 meses e a outra com 1 aninho e 6 meses. E nessa longa caminhada a gente... Como é que é o nome do implante, só para o pessoal que está assistindo acompanhar? Para você que está assistindo entender, a Rudiele, ela ouve o que a gente fala através desse implante que a Dalva vai explicar. E ela está traduzindo para o Eliezer em Libras. E para quem é surdo, que é alfabetizado em Libras, vai entender a nossa reportagem e isso é bacana. Dalva, como é que é esse implante que eles fizeram? É uma audição elétrica, Luciano, é uma cirurgia que eles fazem na cóclea, colocando um chip, e esse chip dá uma audição elétrica para eles. Só que esse implante coclear, ele não deu uma qualidade de audição para eles igual a nossa. A nossa fala chega para eles como voz robótica. Então, para o processo de alfabetização, a gente não teve muitos ganhos, mas temos no chamar eles. A Rudy entende um pouco mais a gente falando, porque foi muito bem acolhida, fez muita fonoterapia, também isso ajudou bastante. Ela era mais jovem do que o Eliezer. Então, a gente fez esse implante coclear e era motivada com que eles fossem ouvir tudo e falar tudo. E não foi isso que aconteceu. É uma tecnologia muito boa para o surdo, porque eles ouvem pelo menos o nome deles. Quando eles vão vindo na rua, eles vão escutar que vem vindo um carro, que pode, pelo barulho, eles identificam esses sons mais robustos, né? E então, Luciano, a gente caminhou aí para esse implante coclear, o qual eles fizeram, foram os primeiros bioimplantados no país na época. Os dois foram os primeiros. Os dois, o Eliezer e a Rudy. Teve o primeiro multirão de implante, deve de ter hoje um histórico na Folha de São Borja, quando saiu esse multirão de implante coclear. Era um programa que ainda não existia pelo SUS, a partir de uma ação do Ministério Público, que trabalhou em conjunto com nós, incansavelmente, o Ministério Público de São Borja. Eles fizeram uma ação e o Eliezer e a Rudy fizeram implante coclear bilateral, com bloqueios de valor, de uma forma particular. Não existia pelo Sistema Único nessa época ainda. Hoje já tem essa acessibilidade, de hoje a mãe que tem um filho surdo poder entrar nessa fila e acabar adquirindo implante coclear, a cirurgia, pelo Sistema Único. Existe essa tecnologia pelo SUS e a gente já sabe que em São Borja chegou já um outro menino implantado, que tem em torno de 4, 5 anos, não sei bem te dizer. Dalva, só para o pessoal entender, esse implante ele custa em torno de R$200 mil. E é custeado pelo SUS. Certamente muitos pais, mães de surdo que estão nos ouvindo agora não sabem, mas o SUS cobre. Agora eu aproveito para te perguntar, só não cobre a manutenção, né? Que nós conversávamos nos bastidores sobre isso. Qual é a idade adequada, e tu como é uma pessoa que enfrentou isso, que é uma das pioneiras que enfrentou isso aqui, qual é a idade aconselhada para que faça esse implante, para que ele surta um melhor efeito na pessoa? No primeiro ano de vida, que daí aproveita o desenvolvimento de linguagem deles bebê. É no primeiro ano de vida. Então, a gente vê pelos ganhos da Rudiele, né? E as dificuldades que o Eliezer apresenta, Luciano. Então, seria com 1 aninho, né? A idade de desenvolvimento linguístico.
Então, nós vamos falar agora sobre a alfabetização deles. Nós temos um problema muito grande em São Borja, tu vai contar a história, que não tem, tu não conseguiu isso aqui. E tu levaste eles para outra cidade, que é onde tu mora, em Santa Rosa agora, né? Como é que foi essa alfabetização? Hoje eles são alfabetizados, mas como é que foi a dificuldade, o que te levou a ter que sair daqui para poder alfabetizar os teus filhos? Eles chegavam chorando da aula. Isso aqui em São Borja? Isso. Aqui em São Borja eles chegavam sempre chorando, desmotivados, e eles iam felizes para a escola. E aí eles começaram a entrar no processo de adolescência. E nesse período da entrada da adolescência, entre os 12 anos, Luciano, a gente viu que eles não sabiam ler. Uhum. E eu fui conhecer as escolas da região, andei na regional, na coordenadoria, fui em Santa Maria, no Pedro Cosser, saí do Pedro Cosser, fui na escola Cosser, era onde um surdo saiu de lá, William Mota, o nome dele, que hoje ele é professor aqui na Unipampa, em São Borja, ele saiu dessa escola. E fui conhecer a PADA, em Santa Rosa, escola de surdos, no caso, uma escola bilíngue. E me encantei pela escola e vi que era possível alfabetizar um surdo. E eles aprendem muito bem o que for material lógico, matemática, Luciano. Matemática, hoje o Eliezer faz matemática do 3º ano, é material lógico. Mas o português, se ele não caminhar com Libras, o processo de entendimento deles tem defasagem. E defasagem muito grande, isso é prejudicial, Luciano, para eles, porque eu vivi isso na pele com Eliezer e com a Ruth, não sendo alfabetizado ela até os seus 14 anos, e ele até os 17 quase. Agora nós levamos eles para o IFAR de Santa Rosa, incluímos ele lá, onde lá na PNE acolheu Eliezer e a Ruth com a Maria Caroline, que é chefe de educação inclusiva, lá fazendo 5 projetos devido à defasagem de aprendizagem que eles chegaram. E não foi falta da gente pedir esses auxílios, pedir professor de Libras, pedir intérprete de Libras. Que não tem aqui em São Borja. Não tinha, naquela época não tinha, e eu desconheço que hoje tenha professor de Libras em São Borja, porque para ser professor de Libras tem que ter letras Libras. Para ser intérprete, pode ter o ensino médio e fazer um curso de intérprete de Libras. Essa pessoa pode interpretar, mas ela não pode dar aula para surdos, porque o professor de surdo tem que ter letras Libras. E isso eu não sabia naquela época, Luciano, e eu desconhecia o que precisava ter um profissional. Então, eu tenho documentado isso. A gente ganhava muito profissionais aqui em São Borja, nas escolas que tinha uma ali que a Rudelli ganhou, que tinha 20 horas de educação especial. Sim. Daí aqui no município de São Borja, a Rudelli ganhou uma professora de Libras, que o nome dela era Nara. E essa professora foi para uma sala de recurso com a Rudelli, na escola Getúlio Vargas. Que ano foi isso? Foi em 2019. E aí, chegando na escola Getúlio Vargas, com essa ação que teria, né, Luciano, eu tive que montar uma ação em conjunto com o Ministério Público, uma ação pedindo esse profissional, a qual a coordenadoria respondia que estava adaptando profissionais e tinha edital e chamavam e esses profissionais não se apresentavam. E aí a Nara foi para dar aula para a Rudelli. A Rudelli chegou um dia já conhecedora de Libras por os vídeos do YouTube, e me disse: mãe, tu notou que na reunião a Nara não quis interpretar a reunião contigo e com a diretora, que era muito acolhedora, a Cláudia, uma querida até. E aí eu disse: notei. E por que ela trouxe a professora Márcia Fassi? A Márcia Fassi, a gente conheceu ela na Unipampa, ela interpreta muito bem, ela é intérprete, hoje reconhecida porque ela faz vários cursos. A gente sabe que a Márcia, se fizerem uma banca aqui hoje de surdos e ela tiver que interpretar uma aula de português, ela se dá muito bem. E o Eliezer passou pelas mãos dela, só que não tinha 2 professores, intérprete de Libras, capacitado para dar o atendimento. E como eu tinha 2 filhos, eu não pude mais permanecer em São Borja. E aí eu incluí eles no IFAR, em Santa Rosa. Daí lá eles viram o quanto eles chegaram com defasagem de aprendizagem. Ou seja, aqui não aprenderam nada. Não.
Eles não conseguiram atingir o objetivo porque o Estado mandava a Márcia fazer muitos cursos fora no período que eles contrataram ela para ser intérprete do Eliezer. E a Rude ficou sem esse atendimento. Só que a audição deles, devido a ser uma audição robótica, não dá um nível de um entendimento, Luciano, só para te entender uma interpretação de um texto. Então, como a primeira linguagem do surdo é Libras, teria que o português caminhar junto com Libras. E esse auxílio eles não tiveram pelo município. Então, a gente chama a atenção dos pais que têm filhos pequenos, que estão os filhos incluídos lá, sendo umas cadeiras, porque na realidade eles não aprendem, né, Luciano? Eles passam a ser umas cadeiras ali, que eles vão chegar no ensino médio, uns desistem, outros choram, outros têm depressão, outros chegam em casa que os pais não sabem o que tem. Tem um caso aqui em São Borja até que houve mutilação desse aluno que foi para a escola e ele fala que ele não tem amigos e que ele se mutilou porque ele se sente excluído. Então falta um trabalho, Luciano, de inclusão desses surdos e de alfabetização, porque surdo se alfabetiza e surdo é como nós se tiver a linguagem deles. Agora nós vamos cumprimentar, aproveitar esse nosso bate-papo. A Rudiele, ela vai ouvir o que eu falo. O que ela não ouvir, a senhora vai traduzir em Libras. E aí ela vai traduzir pro Eliezer. Eu sou ruim de memória, viu? Rudiele, tudo bem? Prazer falar contigo. Obrigado por nos receber aqui na tua casa. Fala um pouco para nós da importância que foi você fazer essa alfabetização, esse implante que você fez, agora estudando no IFAR, ela está estudando, no IFAR, né? A importância, e você serve de exemplo para muitas famílias que passam por isso e muitas vezes não sabem. Do passado? Sim. No passado que eu não tinha amigos aqui em São Borja, não tinha nada amigo, porque não gostava que eu sou surdo, certo? Aí depois eu comecei a sair da escola, eu fui para outro lugar que também não gostava, daí eu fui para outra aqui, Santa Rosa, e foi que eu passei da prova, eu consegui passar e tinha amigo muito, então aprendendo em Libras, estou ensinando em Libras também. Agora eu fiquei sabendo que depois que tu quer se formar, vai fazer a faculdade para ser professora de Libras, é isso? Isso, é o meu sonho, eu queria aprender letra Libras, ser professora. Tu quer ensinar as pessoas? Sim, é porque é compreensão dos surdos. E agora, tu já está ensinando o teu irmão, porque ele está aprendendo muito com você, né? Sim. Olha só que legal. Como é que é o sentimento de mãe, ver ela falando assim? Porque quando tu descobriu isso, tu pensou que não tinha solução. Tipo, são surdo, o que eu vou fazer? Qual é o sentimento de mãe ver ela falando, ele entendendo o que ela fala, ela ouvindo o que eu falo? Qual é o sentimento? Não tem palavras para isso, Luciano. E eu sou bem emotiva, não tem palavras. A Dalva se emocionou. Não tem, a gente se emociona porque eu não conhecia, a gente estava conversando quase 2 horas antes de começar a gravar aqui, ouvindo a história. E uma história muito linda de superação, que eu tenho certeza que muitos pais que estão aqui em São Borja, mas que acompanham o SB News, outros em todo o Brasil, estão se emocionando e sentindo aquela luz no fim do túnel, aquela esperança que há uma solução. E agora eu pergunto para ti, qual é o primeiro passo para quem tem um filho surdo, uma filha surda, para tentar conseguir esse implante? Encaminhar esta criança ao otorrinolaringologista. A princípio, hoje em São Borja, nós só temos o Dr. Luciano. Eu não sou sabedora se existe um outro. Ele faz esse encaminhamento, porque o primeiro passo foi ele que ensinou nós a dar. Nós fomos muito bem acolhidos pelo Dr. Luciano. E ele é o otorrinolaringologista que entende também sobre implante. Ele não é o profissional de implante, mas ele sabe como fazer essa caminhada. E ele sabe que o Eliezer e a Rude foram os primeiros bem implantados no país e como que nós chegamos lá. A primeira indicação teve por ele essa acessibilidade. Existe um preconceito, ela falou para nós que ela não tinha amigos. Como é que é para a mãe lidar com isso? Tipo, tua filha vai para a escola, não tem amigos porque é surda, o filho também. Como é que foi para ti lidar com isso? A mãe foi encaminhada, eu, como mãe, fui encaminhada para psicóloga e encaminhei eles também para o serviço de psicologia, para a ajuda de um profissional, Luciano, para eles saberem que nem todos são iguais, que tem gente diferente. E o que eu sempre dizia para a Rude assim, ó, quando ela chegava com essas queixas em casa, eu dizia precisava ser trabalhado pelo poder público, não por mim em casa, isso.
mas com ela eu tive que trabalhar essa parte. Imagina quando ela estiver dando aula, porque ela é muito inteligente, ele também. Vai ser já é um orgulho, vai ser mais ainda. Sim, com certeza, Luciana. Porque, ó, vou dizer uma coisa, não querendo ter cortar. Tendo a mãe que ela tem, a história que ela contou pra nós aqui nos bastidores, nós tinha que ter gravado. Tendo a mãe que ela tem, ela vai ser professora das professoras. Porque essa mãe aqui é guerreira, vocês não têm noção do que essa mulher passou, ela não tá contando nem um terço, porque daí nós ia ficar um mês aqui gravando com ela. É uma mãe guerreira, é um exemplo de mãe pela história que a gente ouviu dela, a gente tem documentação, tem tudo, então é uma história que vai motivar muitas pessoas. Com certeza, Luciano, assim, ó, e os passos deles são os meus. O Eliezer e a Ruth eu vou trazer de volta para São Borja e eu vou trazer eles igual o William Mota e igual a Kellen Krause, que hoje tem mestrado, tem doutorado, mas não saíram do município de São Borja, um saiu de Santa Rosa. São surdos eles. Sim, são surdos. E eles hoje estão na Unipampa, aqui em São Borja. Hoje aqui, Luciano, já tem uma associação de surdos. Quantos surdos mais ou menos tem que você sabe? Por óbvio, deve ter muito mais, mas que você sabe. 586 a nível IBGE. Tem-se um número de alfabetizado desses surdos? Mais ou menos? Não, eu sei que tem uma professora que dá aula no CAN, que é a Luana, que é surda, mas não sei, Luciano, se ela não saiu para fora. E tem uma outra amiga nossa que está incluída no IFAR lá, estudando também. Daí eu não sei como é que foi o processo de alfabetização dela, o que eu sei é que ela saiu para Santa Maria também, depois retornou a São Borja. Mas daqui você vê claramente que o processo de alfabetização do Eliezer e da Ruth foi bem embasado, porque nós não sabíamos o que o profissional precisava ter, né, para ele dar aula para um surdo. Eu não sabia, eu desconhecia isso, eu aprendi na caminhada deles. E outra coisa, Luciana, eles ficam depressivos na idade de adolescência por eles não conseguirem se entender. Eles se sentem isolados, eles se sentem assim, os piores, que surdo não é gente. Ele chegava a me dizer que as pessoas não gostavam dele por ele ser o que ela surdo. disse, a Ruth, agora, sobre não ter amigos. Isso é uma situação que, para o adolescente, é algo muito delicado de lidar, né? Luciano, daí isso aí é todo um trabalho em conjunto. Se existisse uma programação que nem o IFAR de Santa Rosa, eu não estou querendo comparar uma instituição de ensino, é gratuito, é de qualidade e está ali para todos os surdos usufruírem. Mas eu incentivo que toda mãe que tiver a oportunidade de chegar com o filho no 9º ano, que inclua nos IFAR. Inclua nos IFAR, o ensino é de qualidade, é gratuito e eles aprendem. Existe projeto e é possível o surdo ter um nível de alfabetização, é possível eles se formarem, é possível eles serem alguém, sim. Nós temos 2 exemplos de fora, aqui em São Borja, que é o William Mota e a Kellen Krause. Nós vamos procurar a Secretaria de Educação de São Borja, porque a inclusão ela tem que existir além do falar. A gente ouve muito falar sobre a questão de surdo e nesses assuntos. Se fala em inclusão, mas além de falar tem que ter ação, para que as mães não tenham que sair daqui, que é o caso dela, ir para outra cidade, mudar a rotina, mudar a vida, mudar tudo, sendo que mora aqui. Nós temos uma cidade grande, a capital do fandango, tivemos presidentes da República aqui, e a inclusão, e a gente vai agora, nós vamos procurar a Secretaria da Educação para falar sobre isso. A inclusão ela tem que sair do papel, porque senão teremos mais pais, mais mães, que nem a Dalva tendo que ir embora. Como é que foi para ti ter essa mudança, Dalva? Tipo, vou ter que sair de casa, ter que largar tudo e correr atrás. Luciano, peguei minha mochila, 2 benefícios assistencial judicial e peguei a bagagem menor, que era meus filhos, porque a maior era minhas roupas e as deles, e fomos embora e conseguimos alcançar o nível 1. Te digo hoje que eu estou no nível 1, nós queremos chegar no 10. Agora eu vou perguntar para ele, e aí tu traduz. Como é que tá o estudo para ti agora em Santa Rosa, os amigos, como é que tá essa situação? Então, lá no INF, muito amigos, comunicação do surdo em Libras, queria ensinar, e os outros colegas estão aprendendo em Libras, características sinais. Então, comunicação, eu era surdo, então em Libras, intérprete em Libras, tá. É muito bom. Fez muitas amizades lá agora, Eliezer? Agora, sim, muito. Outro tinha uma menina, sabe, Libras, comunicação surdo para ele. Que legal. Olha só, isso é muito bacana, emociona qualquer um, né? Essa é a grande verdade.
Imagino tu como mãe vendo essa comunicação deles. Né? Lu- Na verdade, não querendo, só para contextualizar aqui, ele foi um presente de Deus, mas ela também, né? Porque ela veio para ajudar tu e ajudar ele. Exatamente, e ela é nosso auxílio, assim, ela é ajudante dele e ele vai, ela empurra ele, ela incentiva ele, e ele às vezes está deprimido, Luciano, porque ele já saiu com depressão daqui por ele ser uma cadeira. Dentro da aula ele era uma cadeira, ele não aprendeu nada, e eu digo e provo isso documental. Né? Então, ela sempre motivou muito, ele incentivou. Então, foi um presente que eu não tenho nem como explicar. Deus não tinha um lugar melhor para mandar eles quando mandou para mim. Agora, quais os próximos projetos da Dalva com os filhos, depois deles estarem, quem sabe, iniciando aí a faculdade, a formação? Como é que está a ideia da Dalva com a família agora? É caminhar os passos deles, nunca escolher o que eu quero. E sim perguntar para eles no que tu quer te formar e incentivá-los. E enquanto eu tiver saúde e vida, Luciano, eu vou caminhar junto com eles. Perguntar agora para o Eliezer. O que tu quer te formar, Eliezer, na faculdade? Eu gosto muito da faculdade de trabalho informática, imóveis e até aqui numa casa, tem uma mesa. Também tem vários móveis, madeira, depois Libras no curso. Designer seria mais ou menos isso? Designer é o curso que ele hoje está fazendo, ele designer está fazendo. de móveis. E ele quer ser um projetista. Que bacana, olha só que legal. E vai ser. Tendo a mãe que tem a dedicação e a força de vontade, ele vai ser, não tenho dúvida disso. Ele já desenhava, Luciano, antes uma irmã minha me dizia muito. A Dalva incentiva ele ao desenho porque ele faz uns desenhos muito perfeitos. Ele mostrava os sentimentos dele por desenho, então ele está no curso que ele sempre quis fazer e está no caminho, né, assim, certo, Luciano, porque eu nunca esperei que eles fossem num lugar tão acolhido igual estão sendo no IFAR. Fizeram 5 projetos, Luciano, para incluir eles lá. Eles se sentem acolhidos que eles não querem nem vir embora. Qual a maior dificuldade, Dalva, que tu enfrentou até agora? Foi em relação à educação, Luciano, porque a saúde sempre teve bastante acessibilidade. É porque a educação, pelo que a gente percebe, e a gente não conhecia tanto, conhecendo aos poucos, não está preparada para isso. Pelo menos em São Borja, não. E certamente em milhares de outros lugares também não. Mas falando daqui, a educação não está preparada para essa inclusão, ainda, pelo que se percebe. Né? Luciano, eu acho que muitas pessoas eu tive com o secretário de educação e ele me relatou, ele foi muito acolhedor nessa reunião que eu tive lá com ele, isso não faz um mês. E nós tivemos debatendo alguns assuntos e ele disse, eu sou leigo nessa situação de saber tudo sobre um surdo. E eu disse, secretário, isso tudo para nós é novo, nós temos que aprender junto. E é para isso que nós temos a Federação hoje de Surdos, que é a FENES, é regional em Porto Alegre, a nossa regional é a FENES, a Federação de Surdos, do estado do Rio Grande do Sul. Então existe um meio de nós ir buscar essas informações pela Federação de Surdos, porque há bastante defasagem na aprendizagem, sim, e eu acredito que isso não seja somente com os meus. Antigamente, se a pessoa nascia surdo, e eu tive muitos amigos nas cidades que trabalhei que eram surdos, e não tinham a comunicação. Por exemplo, que nós conversávamos, queriam a água, fazia um desenho do copo ali, queria comida, fazia. Não tinha comunicação, e não tinha saída, e não tinha aprendizado, não tinha nada. Era isso. E isso está mudando aos poucos, essa inclusão que a gente fala, mas num tempo não tão distante assim, se a pessoa nascia surdo, era um grande problema, mais do que é, por óbvio, mas era uma dificuldade ainda maior, porque não tinha saída. Uma vez aqui uma pessoa me disse que o surdo se alfabetizava aqui em São Borja oralizando. Eu desconheço isso, porque hoje eu conheço milhares de surdos que nenhum se alfabetizou oralizando, sim usando Libras e português. Que é o correto, né? E isso vai ter que chegar aqui em São Paulo, já está chegando. Mas nós temos que ter isso, nós vamos cobrar da Secretaria de Educação. A gente tem que ter isso como um padrão na escola.
Porque tu falava, quando a gente conversava em off, quantos surdos nascem em números, tu falou, no Brasil, no estado, enfim? 1.000 crianças que nascem, 3 são surdas, Luciano, e é comprovada cientificamente. A cada 1.000 pessoas que nascem, 3 3 nascem com problema auditivo. É, Ou isso seja, nós temos que estar preparados para isso. já deu tempo, né, Luciano, desse preparo. Então, assim, eu acho que está meio tardio. Então, nós temos que chamar o poder público e pedir ajuda nessa parte. E hoje, em São Borja, nós temos um prefeito muito humano nessa parte aí. Então, eu acho que eles precisam, né, reconhecer o que o surdo precisa. Para o surdo poder ter essa comunicação e aprender aqui. Bom, se encaminhando para o final, eu gostaria aqui de ficar várias horas, mas até para liberar a Dalva, aproveitar os filhos, aproveitar a São Borja, que ela vem passear aqui todo final de semana, né, Sim. Dalva? O que falta para São Borja? Além disso que nós já falamos, o que nós precisamos aqui, Dalva, para chamar a atenção do poder público? E o que tu diria para os pais que estão passando por dificuldades, por ter um filho surdo, criança, enfim, o que tu diria para eles? Que não tire de São Borja e que o profissional que for ofertado para esses pais tenha qualificação. Gente, não vamos fingir mais que ensinamos, né? E porque o surdo finge que aprende. Se eu perguntar para ele, tu aprendeu? Ele vai me responder que sim, assim. Né? Então não podemos mais fechar os olhos, Luciano, e fingir que ensinamos. Por exemplo, teus filhos estavam estudando, mas não estavam aprendendo nada aqui, tu foi descobrir isso depois, né? Não, na realidade eu entrei em estado de choque em 2019. Tu descobriu que eles não aprenderam nada. Sim, e no início desse ano, mais ainda, né? Porque daí foram para o ensino de qualidade e chegaram lá agora com 5 projetos. Ainda bem que acolheram, né? No IFAR, em Santa Rosa, acolheram. A NAPNE acolheu o Eliezer e a Ruth. Eu digo para os pais pedirem a certificação desse profissional que eles forem apresentado, né? E a faculdade, se for professor, tem que ter letras Libras. Se for intérprete, ele pode ter o curso de intérprete de Libras. Então, é diferente. Para mim dar aula de Libras, eu tenho que ter letras Libras. E não tem edital que embase a lei, que é um direito de inclusão do surdo desde 2013. Muito bem. Para a gente finalizar, Rudiele, obrigado por nos receber. Parabéns pela pessoa que tu é, pela dedicação. Eu acho que essa reportagem é uma das mais importantes que eu já fiz, que mexe com a gente, que traz o ser humano, e isso é muito emocionante. Eu já fiz várias reportagens em diversas cidades, até em outro país, mas eu acho, e isso emociona a gente, que essa é uma das mais importantes que eu já fiz, que motiva, que mostra pra gente que o ser humano é capaz de qualquer coisa, pro bem, ele querendo aprender, dedicação, e esses dois, esse filho e essa filha que tu tem, são um exemplo que nós somos capazes de superar qualquer coisa, qualquer obstáculo. Parabéns e obrigado por nos receber. Muito obrigada. Então, eu queria só dar atenção bem com como que é o surdo, a diferença, tá? É português, o português, certo? E o surdo de Libras são diferentes muito. Eu só queria avisar a atenção, só isso mesmo. Tu quer que as escolas em São Borja tenham essa atenção especial com vocês para que aprendam da maneira correta, né? Isso, exatamente. Obrigado, Eliezer, por nos receber. Sucesso e parabéns pela pessoa que tu é. Bom, para finalizar então, mãe, parabéns pela pessoa que tu é. Inspiração para muitos que estão nos assistindo. O espaço da SB News é teu para tuas considerações finais. Muito obrigada, Luciano, por esse acolhimento, né? Por tu ter apresentado né, esses filhos aí, que são um legítimo presente, né? E eu me orgulho muito deles. E que outras mães não passem pelo que eu passei, né, Luciana? Porque é duro teu filho chegar numa realidade que tu não entendia na época, né? Tu não entende. Hoje eu posso ser, assim, exemplo para as outras mães, né? Alertando, porque a gente, quando recebe um filho surdo, nós não pedimos para eles nascerem assim, mas eles têm que ter uma qualidade de ensino, sim.